Então é Natal, Christmas Day. Mas a minha pergunta para nós hoje é: o que acontece quando Jesus vem? Não quero me ater aqui sobre o nascimento de Jesus em si, pois muito já se fala sobre isso nessa data e tal. Mas quero indagar em nós o questionamento de que diferença isso faz. Jesus nasceu? E daí? O que este homem da cruz implica em minha, na tua, nas nossas vidas? É uma pergunta meio provocativa, mas que deve nos fazer refletir. E é para isso que estou aqui, para refletir junto com vocês hoje. O que é que acontece quando este Jesus encontra alguém? O que acontece quando ele vem? E para isso, peguei uma passagem aqui onde há um encontro de Jesus com um certo personagem. Um personagem bem conhecido por sinal, que é Pedro. Para talvez nos fazer refletir nesse dia sobre tudo isso. Sobre que diferença faz se encontrar com esse Jesus. Beleza? Então, vamos juntos. Vamos lá. Capítulo 5 do livro de Lucas diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando nos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais com os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase transbordarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Uau! Uma história bem conhecida, essa ocasião é bem falada. Geralmente se foca no milagre da pesca em si, de como que depois de uma noite toda sem conseguir nada, através da palavra de Jesus eles conseguiram algo abundante. Mas não quero focar nisso. Quero focar no que sucede a esse acontecimento, em certos detalhes que dão ainda mais riqueza a essa ocasião, a esse encontro de Jesus com Pedro, que eu quero tratar hoje aqui, que vai além de uma abundância de pesca, mas tem algo muito mais profundo aqui. Perceberam que a gente percebe que quando acontece a pesca, uma admiração se apossou de Pedro e dos outros, como uma noção de quem Jesus era. Jesus já estava, de certa forma, com visibilidade aqui, ele já estava aqui pregando, né, falando da mensagem de Deus, como a gente leu. Então, de certa forma, Pedro e os outros, né, Simão Pedro e os outros, tinham certo conhecimento sobre ele. Mas com essa situação é como se caísse a ficha, do tipo, caramba, é ele mesmo. Estou diante de alguém diferente aqui, diante do Messias. Alguém que as suas palavras são vivas, alguém que tem algo a mais em sua essência.
O interessante é que diante disso, né, quando Pedro reconhece quem Jesus é, né, com a figura do Messias, agora percebendo ele, né, como alguém distinto, alguém diferente, Pedro também reconhece quem ele era naquele estado em que ele se encontrava, falando: sou pecador. E de forma inicial ele até fala: mestre, se afaste de mim, se afaste. Porque ele percebe o estado no qual ele estava. E diante desse Jesus tão puro, não é? Tão distinto, ele se sentiu indigno. Agora, o interessante é, será que não é isso que acontece com a gente? Com alguém que se encontra com esse Jesus, quando alguém olha para Deus e fala: poxa, Deus é tão santo, tão grande, quem sou eu? Quem sou eu para tentar falar com ele? Quem sou eu para me achegar a ele? Eu não mereço, não sou digno. E a gente até tende a se afastar. Só que o belo e o louco de Jesus é que ele, com seu ávido olhar, parece que olha o coração e toca justamente na nossa parte mais profunda e nos encanta com a sua forma de ser. Com a sua forma de ser que quebra nosso paradigma e que nos constrange. Porque, olha só que interessante, quando Pedro tem essa reação, Jesus vai e diz para ele: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Uau! Não tenha medo. Como uma palavra viva, sabe? Aquela palavra dele que quando ele fala acontece. Esse não tenha medo é como se tirasse o temor. E depois disso, depois de dizer para ele não ter medo, dá uma boa notícia, dizendo que de agora em diante ele seria algo diferente, um pescador de gente. Percebem que interessante? Quando Pedro reconhece quem Jesus é, o Messias, né? Alguém santo, ele reconhece quem a si mesmo era, falho, pecador. Só que diante disso, ao reconhecer quem ele era, Jesus agora diz quem ele seria e quem ele já era a partir daquele momento. Algo novo, algo diferente. Como um presente ele dá para Pedro uma visão nova, uma nova identidade ali. E é justamente isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho de Jesus, essa boa notícia, que vem com um presente, é de graça. Ele vem e nos declara salvos, ele vem e nos declara filhos, bastando crer, bastando reconhecer. Apesar de quem nós somos, apesar do que fizemos, a despeito de tudo isso, de uma forma muito louca, por crer, por reconhecer, ele nos declara salvos, ele nos declara filhos amados de Deus, porque Jesus veio justamente para pagar o preço que a gente nunca poderia pagar. Então é interessante essa associação que a gente pode fazer, esse link, esse presente, essa nova identidade que ele também nos dá. Diante do constrangimento inicial que a gente pode ter, mas é justamente nesse momento de constrangimento e justamente quando a gente reconhece que somos indignos, que ele vai e nos diz agora que nós somos dignos, que nós somos filhos. Não porque a gente merece, mas porque a gente ganhou um presente. A mensagem de Deus, essa mensagem pura e simples do Evangelho, é assim. Ela constrange, porque não é sobre um prêmio para quem é muito bom, para quem é muito isso, aquilo, religioso. Não, não. Mas é uma dádiva, é um presente que aqueles que são imerecedores ganham. Isso nos constrange e nos alegra ao mesmo tempo, porque nos dá uma nova identidade, nos dá esperança. E talvez tenha sido isso, né, que tenha se passado no coração de Pedro e dos outros. Tanto é que deixando tudo, né, imediatamente o seguiram, porque perceberam ali o caminho. Só que, mesmo diante disso, a gente sabe que o caminho
pode ser longo e às vezes, por conta do tempo, nossas fraquezas, enfim, a gente pode acabar se esquecendo do princípio. A gente pode acabar se esquecendo da essência. A gente pode acabar tropeçando. Sabe, é belo a gente ler que Jesus disse: de agora em diante você será pescador de gente. Não é, olha, quando você fizer isso, aquilo, quando você fizer uma listinha de regras, não, não. De agora em diante você será. Ou seja, ele já estava sendo naquele momento algo novo, o que Jesus disse para ele ser. Assim como ele faz com a gente. A gente teve um encontro e já nos diz quem somos. Mas Davi, eu sou assim, fiz aquilo? Não. Ele já te diz que você é. Você já é filho, você já é salvo. É um presente, já é. Você não tem que fazer uns rituais aí, não tem que fazer uma estrela no chão, dar N pulinhos, fazer N coisas, não. É um presente, ganhou, já é. Isso constrange. Só que saber que é um presente deveria nos fazer lembrar constantemente como não dependeu de nós. Não foi algo que eu, pelo meu mérito, pelo meu braço, consegui, mas eu ganhei. E por que é importante não esquecer disso? Porque quando a gente esquece disso, quando a gente esquece que somos dependentes de Deus, e a gente pensa que é forte, é aí que a gente é fraco. Pedro é um personagem bem caricato, né? Muito provavelmente você já conhece a história dele, sabe que ele é uma pessoa bem 8 ou 80, né? Alguém que é bem exagerado em suas emoções, seja para coisas boas ou coisas ruins às vezes. E várias coisas acontecem. E já nos momentos próximos, né, da crucificação de Jesus, Pedro, em uma certa ocasião, uma passagem conhecida, diz que não negaria Jesus jamais, não com aquele jeitão dele, mas Jesus vai e fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro é chocado, né, com isso. E quando acontece, né, quando ele realmente percebe que negou Jesus 3 vezes, depois de ter dito que nunca o negaria e tal, vem a tristeza sobre ele. E será que a gente não se identifica com esse Pedro? Quando a gente acaba esquecendo que somos dependentes de Deus, a gente tenta seguir pelo nosso próprio caminho, quando a gente tenta ir pelo nosso próprio braço, a gente pensa que sabe, a gente pensa que é por nós mesmos. A gente tropeça, a gente cai, a gente percebe que somos fracos. Talvez, como aquele filho pródigo de uma outra passagem que Jesus, de uma parábola que Jesus conta, a gente sai da casa do pai achando que podemos, que é melhor viver sozinho. Porque, perceba, eu tô fazendo uma analogia desse viver sozinho com confiar em si mesmo. E aí, talvez, com aquele filho pródigo, a vida, tudo nos espanca e a gente acaba miserável, pobre. A gente percebe, na verdade, quão miserável e pobre nós somos, longe do Pai. E acabamos comendo com os porcos, quando a gente poderia estar lá no banquete, na ceia, não é mesmo? E quando essa ficha cai em nós, isso é triste. Esse encontro de Jesus com Pedro tem uma segunda parte, que é justamente o momento onde, depois da ressurreição de Jesus, ele aparece novamente para os discípulos e junto deles com Pedro. E aqui já é uma ocasião, uma situação depois de quando Pedro nega Jesus. E talvez a gente consiga imaginar, né, o que se passava na mente de Pedro, como ele talvez pensasse que já era, que já não daria mais para ele, né? Talvez aquela indignidade, né, aquele pensamento voltasse para ele. Só que Jesus, ele é constrangedor e nos encanta, porque mesmo quando a gente mesmo desiste, parece que não desiste de nós. E vamos lá, vamos ver o que acontece nesse segundo encontro, quando Jesus reaparece. Vou ler o capítulo 21 do livro de João, que diz: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada.
Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E aí Jesus vai, chama eles para comer e tal. Ou seja, ele reencontra, né, Pedro e os outros ali. Só que ele tem um momento particular com Pedro. Um momento onde ele chama ele para conversar e quero ler aqui com vocês, que diz: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Uau! Ele reencontra Pedro aqui. E ele tem esse momento particular com ele. Olha como é interessante como Jesus o trata. É como se ele relembrasse a Pedro de quem ele era a partir do momento que tiveram um encontro, da sua nova identidade, a despeito dele, apesar dele. E ele pergunta, né, Pedro, tu me amas, tu me amas? E aqui no português tem certa deficiênciazinha, porque na verdade no original, no grego, ele fala um pouquinho de tipos de amor, fala do amor filéu, pergunta com um tom de amor filéu, aquele amor de amizade e tal, e do amor ágape, aquele amor supremo, mas, enfim, não quero me ater a isso aqui. O que eu quero trazer é, olha como Jesus o trata, fazendo essas perguntas e sempre dizendo, apacente minhas ovelhas, ou seja, dizendo o que ele deveria fazer, é como uma forma de lembrar quem ele era. Entende? Quando, ao lembrar, ao falar o que ele deveria fazer, o que é para ele fazer, também estava lembrando, talvez, de certa forma, sobre quem ele era, porque a gente faz baseado em quem nós somos. E agora, e Pedro diante disso se constrange novamente. Jesus, ele é uma pessoa que constrange, que encanta, né? Que nos arrebata. Porque ele vem e quebra nossos paradigmas, tira nossas defesas. Agora Pedro talvez tenha finalmente entendido quanto, na verdade, o que importava não é o amor que ele dizia ter para Jesus, mas o amor de Jesus por ele, que o segurava pela mão. Porque a gente, embora diga que ame a Deus, ame a Ele, somos falhos, tropeçamos. A gente não pode confiar em nosso próprio braço. Somos totalmente dependentes dele. É o seu amor que nos segura. É Ele que nos segura. E, enfim, quando Pedro aqui ele é constrangido, Jesus vai e fala de uma forma profética, como que Pedro realmente se manteria fiel e
até morreria glorificando o nome de Deus. Aquilo que Pedro talvez achasse que conseguiria em certo momento pela sua própria força, dizendo: eu nunca vou te negar. Agora, Jesus diz que ele, sim, seria fiel, mas agora, talvez com esse rapaz entendendo que não era pela sua força, mas porque ele dependia de Deus. Então, olha que belo. Jesus, quando encontra com alguém, tira alguém do velho para o novo. Tira a gente do despropósito para nos dar sentido. E não só isso, tira a gente da mentira para trazer para a verdade, para nos fazer viver de uma forma real. A salvação não é só algo subjetivo, não é só algo para o além. Sim, nós estaremos na eternidade com Deus, mas começa aqui, começa agora, com uma nova vida que nos oferece. É para agora, é um presente agora. A mensagem do Evangelho é real, sabe? Ela se manifesta no agora. E se manifesta em nossas vidas. E é por isso que eu queria terminar lendo um texto que está lá na carta de Efésios, no capítulo 4, a partir do 17. Porque nós dizemos crer nesse Jesus, mas a gente percebe o que acontece quando a gente se encontra com ele. Ele nos dá um novo rumo, nos dá um norte para vivermos. E aqui em Efésios, isso é dito um pouquinho. E eu quero compartilhar com vocês, dizendo: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não é sobre só sair do velho e do novo e do despropósito para o sentido, mas é sobre sair da mentira para a verdade. Fazer a gente viver de uma forma real, uma forma viva. É para isso que ele nos chama. É um presente, a gente já ganhou a salvação. E agora, salvos para quê? Para vivermos algo novo, vivermos a vida da melhor forma. E isso é viver Jesus. Aproveitar a família, as pessoas, como a gente faz em datas como essa, faz parte desse aspecto de viver de uma forma real. Mas não é só isso. A gente sabe que não é só isso. Temos que repensar, quero incentivar vocês a pensarem sobre como temos levado a nossa vida. Porque a gente diz acreditar que esse menino esse menino nasceu, um menino que carregava a esperança, um menino que era a esperança nasceu. Só que esse Deus que se fez menino, né, esse Jesus, causa algo em nós. Se eu digo que acredito nele, eu tenho que entender que eu ganhei um presente e que agora eu tenho a responsabilidade de viver condizendo com isso. Então, é nesse espírito de Natal que eu desejo a vocês paz, que eu desejo a vocês um viver diferente, que eu desejo a vocês a verdadeira alegria, o celebrar da vida e da esperança. Sabemos que muito provavelmente não foi nessa data, né, que Jesus nasceu de verdade. No entanto, talvez possa ser hoje que ele vá nascer em teu coração. Talvez seja hoje que você vai se encontrar aqui com ele. Talvez seja hoje o dia em que ele vai aparecer ou reaparecer para você e te lembrar e te fazer viver algo novo, com a nova identidade que ele nos dá. Beleza?
É nesse espírito que eu desejo a vocês um Feliz Natal. A todos vocês que estão assistindo, sejam meus amigos, familiares, desconhecidos, enfim. Que nesse dia possamos ter essa reflexão. Ok? Valeu e obrigado pela atenção e até a próxima.